Olá, bem-vindo às dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como toda quinta-feira, respondendo as perguntas dos nossos amigos e seguidores e dando dicas de bons vinhos para você. Assim você vai montando sua adega com calma, tá certo? Eu começo aqui com a pergunta do Luan. O Luan me escreve perguntando o seguinte: Didu, tudo bem? Gostaria de saber o que você acha das notas que os críticos dão para os vinhos e como influencia o mercado de maneira geral. Bom, Luan, eu costumo dizer que quem gosta de nota de críticos são três tipos de pessoa: as pessoas que vendem vinho, as pessoas que não entendem de vinho e os snobs, porque não tem sentido isso. Para você entender a nota do crítico, você primeiro precisa conhecer o crítico. As notas do Parker, que hoje já não degusta há mais de 10 anos e ainda falam em nome dele, eram muito diferentes das notas da James Robinson ou do Hugh Johnson, por exemplo. Agora, é inevitável que num mundo onde pouca gente conhece sobre vinhos, as notas dos críticos, quando eles têm influência, foi o caso do Parker, o Parker coincidiu com uma explosão de consumo do vinho no mercado americano. Ele cresceu junto com isso e virou uma autoridade, uma coisa que, na minha opinião, foi perniciosa até no mundo do vinho, porque todo mundo queria fazer o vinho no estilo Parker para ter uma nota alta do Parker e vender vinho. Foi aquela época, nós passamos aí umas 2, 3 décadas tomando sucos de madeira, né? Vinhos com muita potência, com muita extração, com muita madeira, muito álcool. Não me agrada esse tipo de vinho, e para o mercado de um modo geral acho que não agrada, que fazia o gosto dele, fazia o gosto do americano que era recém-chegado ao mundo do vinho. Estou falando dos anos 80, 90 e início dos anos 2000. E você sabe como é que é? O americano é criado com marshmallow, ketchup, ele tem uma boca diferente, gosta muito de doce, gosta muito de gordura, era natural. O francês tem um outro tipo de boca, o inglês também, o italiano, assim por diante, o europeu de um modo geral. Então, é inegável que os críticos influenciam, é inegável, a gente tem uma tendência. E o produtor quer sempre vender vinho. Eu me lembro que uma vez, comentando sobre isso com o Michel Rolland, ele falou: olha, Didu, eu não conheço um produtor de vinho que não queira vender vinho. E quando o cara quer vender, ele depende do mercado. E o mercado, quanto mais você agradar o mercado, mais fácil é de vender. Tá certo, Luan? Então essa que é a questão. Agora, é sempre uma orientação, não há dúvida. Se você tem afinidade com algum crítico, porque já leu coisas dele, já provou vinhos que ele gostou e que você gostou também, é um direcionamento. Eu, como via de regra, tem tanto vinho no mundo que eu acho que a gente não deve repetir vinho, você não deve se influenciar por opinião de ninguém, deve respeitar o seu gosto e deve procurar arriscar. Acredite em você, teste, deguste, depois estude. Leia sobre aquela uva, leia sobre aquele produtor. Às vezes a mesma uva e da mesma região você vai achar coisas diferentes que lhe agrade, se esse não agradou. É um mundo muito vasto, tá certo? Bom, vamos em frente aqui. O Ricardo me escreve dizendo que ele comprou um espumante nacional, que nós temos ótimos espumantes nacionais, né? O Brasil deita e rola com os espumantes frescos, joviais. E ele então comprou um que era um blend. O blend é o assemblage, né? A mistura. Blend, eu não gosto muito do termo blend, que na minha geração era usado apenas em destilados, né? Não se usava o termo blend para vinho, era sempre assemblage. Mas isso é bobagem. O espumante em questão é Trebbiano com Glera, e ele gostou muito, me pediu que eu falasse um pouquinho dessas uvas e indicasse alguma coisa. Bom, Ricardo, a Trebbiano é uma uva autóctone da Itália, né? E
E ela, na verdade, é lá da Toscana, mas ela tem toda a parte. A Trebbiano é meio como a Moscatel, não é uma casta, é uma família de castas, tem muitas derivadas dela que vieram dela, e é enorme. Para você ter ideia, só na Itália existem cerca de 80 nomes diferentes para Trebbiano, você pode acreditar? E ela está em toda parte, em vários lugares do mundo. Ela é, por exemplo, com o nome de Ugni Blanc, é a uva na França que origina os conhaques, não é? E, enfim, e tem em todo lugar. Aqui no Brasil tem a Miolo fez um Miolo Wild, esse que eles fermentam com as próprias leveduras e sem adição de SO2, que é maravilhoso. Eu vou indicar aí depois, eu boto a foto para vocês. É uma uva que costuma ter um amendoado, ela tem um feno seco, uma coisa muito gostosa, é uma uva que me encanta, tem uma alta acidez com álcool baixo. O que acontece com isso? Ela tem uma condição de evolução muito grande, é muito legal isso. Eu separei algumas sugestões de Trebbiano para você. O Miolo Wild, como eu falei, custa R$ 75,00 lá na Vinhos e Vinhos. Eu indico também o Era dos Ventos Trebbiano On The Rock. O 2021 está custando lá no Sonoma. Se você comprar a caixa com 6, ele sai por R$ 199. Se você comprar só um, é R$ 226. Eu indico também Nossa, esse vinho tomei lá com o produtor, que espetáculo. Eu estou falando do Sambarnava Castelo de Broglio. Gente do céu, é de tomar ajoelhado. Esse já é 580 lá na Via Vini, mas olha, é um vinho para provar um dia na vida, viu? Eu indico também o Collemorino Trebbiano da Abruzzo. Você encontra lá na Mistral por R$ 109,99, uma delícia, um produtor bastante renomado e que faz um Trebbiano delicioso a ótimo preço, né? Eu indico também na Mistral, já esse a 441, o Trebbiano IGT 2015 da Tenuta de Capesana. Capesana famosa, né? Grande produtor e é um grandíssimo exemplar também. Lá na 20 você tem um vinho natural de raiz, desses naturais mesmo, cujo vinhedo é biodinâmico, a fermentação é absolutamente livre, com fermentação espontânea, além das leveduras indígenas, obviamente, que é o Rúvido Blanco 2020, custa R$ 303. Ele tem um pouquinho de malvasia, é um espetáculo de vinho, viu? Vale a pena conhecer. Indico ainda na Premium Wines, o carrilhão, hein? Vou pôr uma foto aí do carrilhão para vocês, todo mundo gosta do meu carrilhão. Lá na Premium Wines, o Nova Ripa Arenile Trebbiano da Abruzzo, que é uma delícia, custa R$ 104,00. Um show. Bom, a Glera é o Prosecco, né? A uva se chamava Prosecco, mas no passado, um passado bastante longínquo, o nome ancestral do Prosecco era Glera. Passou-se a adotar o nome Glera em defesa da DOCG Prosecco lá na Itália, porque começou a se fazer Prosecco em todo lado. Isso é uma grande confusão, porque na época no Brasil, por exemplo, os Prosecco que tem aqui, que alguns chamam de Glera em respeito ao pedido que a DOCG italiana fez, na verdade, eles têm o direito de usar o nome Prosecco, porque quando importaram as mudas vieram registradas como uva Prosecco. Portanto, não tem muito sentido isso. Aquelas coisas do mundo do vinho, né? Mas, de qualquer forma, trata-se da uva Prosecco, que agora todo mundo chama de Glera. Produz coisas muito deliciosas, de muitos níveis, chegou a ficar banalizado com alguns produtos muito simples. Tem de tudo no mercado, mas tem ótimas coisas. Na Itália,
você toma um Prosecco, especialmente no verão, como quem toma um café. Dois amigos se encontram, vão até o bar e falam um Prosecchino e tomam uma tacinha de Prosecco. É muito gostoso, uma uva deliciosa. Eu queria indicar para você a R$ 49,00 o Prosecco do Salton, que é muitíssimo bem, foi um dos primeiros a serem feitos aqui no Brasil, muito bom. A Salton tem uma expertise absurda em fazer espumante, e eles têm também, esse custa R$ 49,00, hein, lá no site deles. E tem também o Giornata. O Giornata é de vinhedos mais selecionados, um nível um pouco acima, custa R$ 100,00. Outro que eu queria indicar para vocês é o premiadíssimo Estrelas do Brasil, né? O Estrelas do Brasil é um show, custa R$ 65,00 lá no site deles. Tem as mãos do Irineu Dallagnol e do Alejandro Cardoso, que é seu sócio, que é o mago dos vinhos lá na EBV, um craque, um uruguaio que veio aqui, contribui muito para o vinho brasileiro e faz os vinhos mais premiados. A maioria sai da mão dele. Um espetáculo esses Estrelas do Brasil, e a ótimo preço, hein? Eu queria indicar também um que eu inclusive visitei, tenho muito carinho, fiquei hospedado lá na Vila Barberina, que é um relais chateau, a casa dos proprietários, é o Nino Franco. Eu não sei quem está importando o Nino Franco, mas no Saint Marché estava em oferta quando eu fiz esse levantamento por R$ 139,90. O Nino Franco é um show e está lá no coração da DOCG. Eles têm inclusive vinhedos em Cartise. Cartise é o vinhedo mais famoso lá de Val do Biadene, que é o coração do Prosecco e da Glera. E Cartise é uma área que tem muitos donos e muitos herdeiros, gente que tem só 1 hectare, de repente são 5 irmãos. Custa uma fortuna, custa mais de €1 milhão 1 hectare em Cartise, para você ter ideia. Olha que fantástico. E o Nino Franco eles têm Cartise também. Esse é o rústico do Nino Franco, que é um dos de entrada fenomenal, recomendo. Eu queria indicar também na Via Vini. A Via Vini tem sempre coisas muito legais, e eles têm lá esse Prosecco Doc Treviso Milesimato Brut San Martino, custa R$ 149,00, um espetáculo de Prosecco que eu tenho visto em lugares bem renomados, servindo como vinho de entrada, como aperitivo, que aliás é um grande caminho para os restaurantes para ajudar o vinho, é oferecer uma taça de espumante na chegada. Põe meia tacinha, oferece, quanto vai custar isso, gente? E convida o cliente a tomar um vinho, a continuar no espumante ou pedir um vinho, não é verdade? E eu termino com o Prosecco de Val do Biadene, Bosco de Gica Brut. Esse é lá da Mistral, um espetáculo, é um nível acima, custa R$ 264,76. Um grandíssimo produtor, esse Adame, é um cara renomado e que faz produtos de muitíssima qualidade. Bom, continuando aqui, o Zé Ricardo me escreveu falando o seguinte: olá, Didu, eu sou um principiante de poucas posses e, bom, é como eu, mas tenho aprendido muito com seus vídeos e dicas. Como sou de Campina Grande, na Paraíba, na maioria das vezes a compra via internet se torna inviável em razão dos custos de transporte. O Brasil é fenomenal, né? É muito grande. Por isso, a preferência é sempre adquirir vinhos em importadoras que já conseguem enviar com baixo custo ou até a frete zero, como é o caso da Mistral. Agora, uma dúvida: sendo um vinho fortificado que se consome aos poucos, como posso melhor conservar um vinho do Porto? Seria na geladeira mesmo? Não quero correr o risco de investir num bom vinho e desperdiçar dinheiro. Abraços e gratidão, Didu.
Zé Ricardo, olha, eu me solidarizo com você, realmente fica difícil esse eixo Rio-São Paulo, acaba sendo lugar privilegiado por ter mais consumidores, mas enfim, como você falou, eu também tenho respeito pela Mistral com a capilaridade deles e agilidade em entregas e tal, são fantásticos, além de ter grandes coisas. Eu vou fazer o seguinte, quem vai responder isso para você é meu querido amigo Carlos Cabral. Vamos ver o que ele fala? Olá, José Ricardo. O Didu me deu a honra de responder a você a sua questão aí a respeito depois de um vinho do Porto aberto, por onde guardar. Se você lacrar muito bem com uma rolha ou com Vacovan, pode guardar na porta da geladeira. Porque você sabe, o vinho do Porto é um vinho que tem entre 19 e 21 graus de álcool, então ele tem uma concentração de álcool maior do que os outros e todo o álcool evapora. Não adianta você se deixar fora, evapora sempre. Mesmo estando fechado, um pouco se perde do vinho. Então na geladeira você não vai perder, porque ele vai estar fechado. E quando for servir, só tira da geladeira uns 10 minutos antes, porque um vinho do Porto deve ser tomado fresco, não gelado. Exatamente fresco, para que os aromas do álcool vínico, que faz parte dele, não se desprendam com o calor, e a primeira coisa que você sente quando vai olfatar é o aroma do álcool. A gente não quer sentir o álcool, a gente quer sentir a fruta. Então, pode guardar na geladeira. Se não quiser, eu tenho um decanter, veja se ele está bem vedado, porque se não tiver, você fatalmente irá perder uma quantidade do vinho, tá bom? Espero ter respondido a sua questão. Muito obrigado. Não é demais? O Cabral é um grande amigo, puxa vida, e sabe tudo de vinho do Porto, né? A maior autoridade, tem o dicionário dele do vinho do Porto, que vale a pena, uma grande leitura, porque não é um dicionário, na verdade é praticamente uma imersão no mundo do vinho do Porto, porque cada termo gera toda uma história, vale a pena você ter um produto desse. E eu queria acrescentar também uma outra coisa ao que o Cabral falou, que é porque o Cabral está se referindo aos portos mais comuns e aos tones, não é? Mas no caso do vintage, que as pessoas falam não dá para guardar, eu tive um jantar, um almoço, aliás, que a Mistral ofereceu com o Dominic Symington da Grahams, a família que tem várias marcas de Porto, entre elas a Grahams. E eu fiz uma pergunta para ele a respeito dos vintage, como fazer. E eu gravei isso, vou mostrar para você, dá uma olhada que legal. Explica de novo, por favor, essa coisa do Porto vintage com idade. Se eu abro, não devo guardá-lo na garrafa, é isso? Porque ele não vai durar. Bem, se abrir uma garrafa de vintage e não irá bebê-la em 2 dias e vai guardar para mais uma semana ou até a próxima oportunidade, mais vale decantar o vinho, portanto, separá-lo do sedimento, porque com uma garrafa de vinho a meio ou a 2/3, com o sedimento vai oxidar mais rapidamente que o vinho em si. Os taninos no sedimento vão oxidar e depois isso vai infectar o vinho. Portanto, se nós vamos guardar o vinho para mais 6, 7, 8 dias após ter bebido, é melhor decantar, separar o sedimento e depois só ficar com o que eu faço muitas vezes, lavo a garrafa e depois volto a pôr. Depois passa um bolinho nada de vinho ou de Porto para a garrafa para tirar o cheiro da água. Tá certo. Avinhar a garrafa. Belíssima dica. Obrigado. E depois ela guarda. Mas tenho que dizer, é um assunto que raramente me acontece-me a mim. Não sobra, né? No momento. Certamente. Não é bacana? Esse truque, olha, eu não sabia, pouca gente sabe disso. Eu achei uma ideia genial, porque dura um pouquinho mais. Embora eu, como Dominique, é difícil abrir uma garrafa dessas e sobrar para guardar. Bom, eu também recebi o Sérgio me escreveu de forma bem irônica, dizendo o seguinte: sugestões do Didu, 2 pontos.
Vinhos do Ângelo Gaia, os preços começam em R$3.000, com uma cara assim de espanto. Bom, ô César, eu primeiro queria dizer a você que eu tenho leitores de todo tipo e seguidores de todo tipo. No mesmo vídeo em que eu sugeri os vinhos do Gaia, eu também sugeri um vinho, o Miolo Wild, no caso era o Gamay, que custa 50 e poucos reais. Você se pegou no do Gaia. A outra coisa, o Sérgio, eu estava respondendo a pergunta de uma pessoa, uma moça, se não me engano, que me pediu o que eu sugeria de Ângelo Gaia. Terceira coisa, para quem gosta de vinho, precisa um dia tomar um vinho do Gaia, simplesmente isso. Nem que junte 10 amigos e cada um toma um pouquinho, porque em 10 pessoas cada um vai tomar uma meia tacinha, uma prova, para saber do que se trata, porque não é à toa que esse cara tem vinhos nessa faixa de preço e vendem muito bem no mundo todo. Não é só no Brasil que isso acontece. A Mistral representa o Gaia há anos e vende muito bem seus vinhos, tem inclusive vinhos de R$6.000, R$7.000. Não é à toa isso, Sérgio. Eu adoraria que todo mundo pudesse tomar esses vinhos, mas acontece que tem mercado para eles e não se paga à toa. Nenhum vinho desse alcança esse preço de graça. Alguns podem até não valer tanto a pena em função da fama que acaba garantindo esse mercado. Muitas vezes você tem um vinho tão bom quanto que é desconhecido e que custa menos. Porém, o Ângelo Gaia é o homem responsável pela valorização e respeito ao vinho italiano, que começou a ser construído isso no mercado americano, graças à qualidade dos seus vinhos. Foi o seu Barbaresco, que eu inclusive comento lá, o primeiro vinho a deixar todo mundo de olho arregalado e falar: puxa vida, olha esse vinho italiano, olha a classe, olha que coisa fina que é isso. Então, eu lamento se você acha que é um absurdo essas indicações. Então, esclarecido isso, Sérgio, para você, como eu não gosto de deixar ninguém sem resposta e nem ficar na mão, eu hoje vou indicar mais de 70 vinhos para você que não custam R$3.000. São todos vinhos abaixo de 200 e alguns abaixo de 100, que são ótimas compras. Que tal? Lápis e papel na mão, vamos lá, porque é um festival aqui de boas dicas, tá bom? Sérgio, escreva sempre, que isso me ajuda e eu não me incomodo não com a sua ironia, viu? E desejo que um dia você prove os vinhos do Gaia. Bom, eu começo aqui com a linha de vinhos Uxmal. Eles vão de 91 até R$120. Tem vários tipos. Eu estou aqui sugerindo o Uxmal Malbec, R$104. Mas olha, tem o blend tinto, tem o rosé, tem o chardonnay, tem Cabernet Sauvignon, tem Cabernet Sauvignon com Merlot. Você encontra lá na Mistral. A Mistral também tem os vinhos de entrada do famoso Catena, que é outro ícone, que também tem vinhos que custam caro e não é de graça, porque é o homem que levou o nome da Argentina no mundo todo, que deu a fama ao Malbec, que ele tem hoje, um pessoal de muito respeito fazendo maravilhas. Então, a Mistral tem lá o Kit Álamos para degustar e meditar. São 4 garrafas, eles custam na faixa de R$110, né? E esse kit custa R$385,27, vem 4 vinhos para você conhecer, que tal? Você tem também uma série de vinhos do Montes Alfa, da Montes, né? Que estão com oferta, estão todos em oferta. Dá uma olhada nessa sequência. Nós temos o Querub Syrah Rosé a 119 lá. Você tem o Monte Select Cabernet Carmener 2020 a 119,80. Você tem o Montes Estate Cabernet Sauvignon a R$103.
107,22. Você tem o Sauvignon Blanc Reserva, R$ 107. Você tem o Merlot Reserva, R$ 107,37. Você tem o Malbec Reserva também a 107. Você tem o Monte Select Pinot Noir 2019, já com uma boa evolução, R$ 123,96. E além dos montes, você tem os vinhos da Carmen. Carmen, você sabe, são os vinhedos onde descobriram a Carmener, aquela história que, na verdade, é um exagero dos chilenos, mas foi num vinhedo da Vinha Carmen que o Burriscot, que é o ampelógrafo, reconheceu que tinha Carmener lá e não Merlot. A Carmen tem vinhos maravilhosos, hoje pertence ao Grupo Santa Rita, vinhos muito bem feitos e estão a preços muito acessíveis. Dá uma olhada, tudo lá na Mistral também. O Insigne Chardonnay a 85,68. O Insigne Sauvignon Blanc, a mesma coisa, 85,68. O Insigne Aperitif Cabernet Sauvignon Rosé 2021, 82,36. O Merlot, 85,68. O Carmener, o famoso, 85,68. Que tal, gente? Tá bom o preço, não? Bom, vai anotando aí. Lá na Delacroix, eu tenho 3 vinhos sensacionais e muito baratos para te indicar. O Le Loup dans la Bergerie, sensacional, 128. Lá do Languedoc, Grenache com Syrah. O Lagoyat sensacional, do Chateau Barroulet, lá do Sudoeste, Chenin Blanc com Muscadelle e Semillon, R$ 136. O Je t'aime, mas je suis, eu te amo, mas tenho sede. É muito bom, adoro esse rótulo. É uma delícia. Eu estou falando desse, é um vinho do Loire, do Domaine Vincent Caillé, que é um craque, né? E esse é Melon de Bourgogne com Marsanne. Um show de vinho que você precisa provar. Eu queria indicar também, a R$ 189, o espumante Era dos Ventos Minuano Clarete. São uma cofermentação de várias castas tintas e brancas, fermentado com as leveduras indígenas, um show de vinho. Você encontra na Volo por R$ 189. Queria indicar também o brasileiro Facim, 129, eu estou falando do Riesling itálico dele, laranja, é um show de vinho. Facim é um produtor lá de Monte Belo do Sul, muito legal, muito competente, cara que vendeu suas propriedades todas, o apartamento que tinha, o automóvel, tudo para investir na sua cantina e fazer uma coisa regularizada. Aqui no Brasil, você sabe, não é fácil nem é barato, e ainda por cima é obtuso, porque o Ministério da Agricultura no Brasil é míope, incompetente, desatualizado, não entende nada de fazer vinho, é um pecado. Bom, eu indico lá na Premium Wines também os vinhos da linha Quereu. O Quereu tem esse Sauvignon Blanc que eu estou indicando, tem o Cabernet Sauvignon, tem o Merlot, o Carmener, tem o Rosé, tem o Chardonnay, todos na faixa de R$ 67, vinhos muito bem feitos pelo meu amigo Sérgio Reis, lá no Vale Central, espetáculo de produtor. Também na Premium Wines, o La Consulta. O La Consulta é um vinho argentino muito bem feito. Você também tem o Malbec, tem Cabernet Sauvignon e tem Chardonnay na faixa dos R$ 69. Olha que belíssima compra, grande vinho. Você tem também os vinhos de entrada do famoso Fabre Montmayou, esse produtor francês que se encantou pela Argentina, tem vinhedos em Mendoza e na Patagônia, e os de entrada dele custam R$ 89, como o caso desse Chardonnay, mas ele tem também Cabernet Sauvignon e tem Malbec. Tá anotando tudo aí, gente? Olha só, cada pichincha.
A 20 Vinhos, então, eu já falei várias vezes, é um paraíso de boas compras de qualidade a preço baixo. É sensacional. Essa linha La Posta, que eu já expliquei aqui, são vinhedos especiais que a Laura Catena acaba conhecendo no seu dia a dia e resolve comprar as uvas para ela fazer o vinho. E sempre põe o nome do proprietário no rótulo. Então tem esse Fazio Malbec a 157, os vinhos estão todos nessa faixa aí. Tem além do Fazio, tem o Paulucci, tem o Glorieta, tem o Pizzella, tem o Armando, tem o Red Blend, tem o Rosé, tem o Blanco. Olha, é um show, uma linha de muita qualidade que entrega mais do que seu preço. Também lá você encontra os vinhos Tilha. O Tilha são todos orgânicos, um produtor maravilhoso. Você encontra, estão na faixa dos R$106. Tem Malbec, tem Merlot, tem Syrah, tem Torrontés, todos nessa faixa de preço. Você tem lá também um produtor chileno do Vale Central, que são enólogos muito competentes que resolveram fazer vinhos com custo-benefício muito bom. Então eles arrendam vinhedos que eles gostam e produzem também em lugar arrendado, uma vinícola arrendada só para produzir, e acabou e fazem o seu vinho, reduzindo muito seus custos. Então é a linha Ápice e a linha Troféu. Eles estão entre R$80 e R$90. É um espetáculo. Tem branco, rosé, tem tinto, tem chardonnay, tem cabernet sauvignon, tem sauvignon blanc. São vinhos muito legais e muito bonitos, rótulos muito bonitos. Gosto demais dessa linha. Tem também lá essa linha do Alentejo, o Plateia, os vinhos Plateia, que é do Monte do Álamo, lá de Évora, do Alentejo. Tem o Verdejo com roupeiro, né, que é o branco, tem o Rosé de Tempranillo, tem o tinto de Aragonês e tinta caiada, um show de vinho a R$90, gente, um espetáculo. Nas Caves São João também tem a sua linha Frei João, já falei desse vinho aqui, que inclusive o branco evolui bem pra caramba, que é de Arinto e Maria Gomes. Comprei outro dia uns que já estavam com idade, as pessoas não compram, eu fui lá e comprei porque ele fica maravilhoso. Estão todos na faixa dos R$140. O Rosé de Baga Touriga e Cabernet Sauvignon, um espetáculo. O tinto então, que é Baga Tinta Roriz, Touriga Nacional, Syrah e Merlot. Belíssima compra lá da Cave São João, que também produz a R$148 uma das grandes relações de qualidade e preço. Eu estou falando do Dão Porta dos Cavaleiros, esse é o 2019, já com evolução. Ele tem 45% Touriga Nacional, 35% de Tinta Roriz e 20% de Alfrocheiro. Belíssima, belíssima compra. Na Via Vini também queria indicar alguns vinhos lá. O Naranjas Azules Garnacha, um espetáculo de Garnacha rosado, desse Soto Marinque. Esse cara faz uns vinhos, o Jesus, eu tive lá visitando, um espetáculo. Ele faz também o vinho La Vinha de Ayer, a vinha de ontem, né? Um vinho como no passado, ele faz aquela garnacha rústica e fresca, nada de muita extração e madeira, não. Um vinho para o dia a dia, custa R$135, um espetáculo de compra, lá na Via Vini. Indico também o Chateau Lamotte Vincent Bordeaux Reserve Rouge, a R$120, gente. Olha que espetáculo, isso é tudo importação própria da Via Vini. A Via Vini só vende para consumidor final e ela vende vinhos de outros importadores também. Mas eles têm uma linha que é exclusiva, quando você entra lá no site tem exclusivo
Exclusivos são as importações deles. Vale muito a pena porque o André Maculan, que é o proprietário lá, ele tem um faro maravilhoso, é um cara que sabe achar vinhos e tem coisas maravilhosas lá. Caso desse vinho antigo Feudo della Trappola, olha que espetáculo, um toscano de R$140. Gente, maravilha, não? Tem ainda o vinho Brandini Lang Le Coccinelle Bianco, um show de vinho, um branco do Piemonte, custa R$145 e é um vinho de você curtir muito seu frescor, sua mineralidade, sentir o terroir do Piemonte num vinho branco. Que tal? Gostaram ou não? Tá boa a lista ou ficou pequena? Bom, para a semana que vem vou pegar leve, né? Porque essa aqui eu tinha que responder a questão dos preços, tá certo? O Brasil, lamentavelmente, é caro, gente. Importou é caro, não se iluda, você pode fazer o câmbio e depois multiplicar de 5 a 10. Varia para o estilo de importador, pela estrutura que ele tem, pelo tamanho que ele tem. Não tem saída, porque existem 17 itens de custos entre taxas, tributos e custos diversos entre o vinho lá no produtor e no estoque aqui do importador. E quando ele vende, tem mais impostos. Ou seja, é um governo larápio, inimigo do vinho, não nos ajuda, lamentavelmente. Não canso de falar, e se quiserem discutir isso, eu tenho a lista de todos os entraves que eles criam para nós, e também para o vinho brasileiro, porque o vinho brasileiro ele já sai onerado em 55% lá da vinícola, enquanto que os seus vizinhos concorrentes aqui, Uruguai, Argentina, Chile, isso não passa de 25%. Sem contar que tudo que ele compra, garrafa, tanque, espaldeira, o que for, ele está pagando o dobro do que esses países vizinhos pagam. Tudo pelo custo Brasil. Como é que pode? E cai nas nossas costas, e aí a gente toma menos vinho, tá certo? Bom, beba com moderação, é uma taça por refeição, gente. Faz bem para o estômago, para a digestão, para o coração, faz bem para o seu espírito, tá certo? Semana que vem estou de volta. Saúde!